Bom, pessoal, boa tarde. Fico absolutamente satisfeito e honrado de poder participar desse evento, de certa forma, paradigmático. Nós estamos aqui discutindo um elemento fundamental hoje na distribuição, organização e aperfeiçoamento da nossa prestação de serviços, especialmente dentro de um momento muito difícil, muito sufocante, por assim dizer, que a administração pública passa, em especial o Poder Judiciário. Aprimorar, discutir, reorganizar, reestruturar, reconstruir a ideia de teletrabalho como um sistema, uma forma de prestação de serviços que dignifique o servidor, que reorganize a nossa estrutura, acredito que seja tarefa fundamental. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês, eu, na verdade, elaborei aqui aquilo que eu chamaria de uma visão da administração em relação ao teletrabalho. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver, de discutir o teletrabalho a partir da sua essência conceitual, a partir daquilo que aflige a figura do teletrabalhador. E agora vamos ter mais uma visão burocrática do teletrabalho. Vamos ter uma visão de como a administração encara a ideia, o escopo, a estrutura, a forma relacionada ao teletrabalho. Eu tenho dito isso sempre, e eu acho que vocês já discutiram no dia de hoje, que a ideia de teletrabalho pressupõe, antes de qualquer coisa, um alto nível de disciplina do próprio servidor envolvido. Envolve, antes de discutir-se até os seus resultados, uma modificação na forma pela qual o servidor encara a maneira de trabalhar. O paradigma é completamente diferente. O referencial não existe mais. É muito fácil aqueles que trabalham à distância perderem esse referencial, perderem a disciplina, perderem a própria noção de distribuição do seu trabalho. Nós fomos, de certa forma, organizados e orientados a vida toda a trabalharmos de uma forma taylorista, com trabalho metrificado, sequenciado, esquematizado. O teletrabalho quebra esse paradigma. Ele lhe retira do centro de produção, ele subtrai o seu centro de interesse, e que torna difuso. Então, nós temos uma facilidade muito grande nessa perspectiva de perdermos o foco, perdermos a concentração, perdermos até a administração do nosso tempo. Mas isso são questões que afligem diretamente as pessoas que prestam serviço na modalidade de teletrabalho. O que eu quero, de certa forma, explorar nessa breve exposição, que eu intitulei Normas, Números e Condutas, é exatamente uma visão da corporação. E quando eu falo em corporação, eu me coloco na posição da gestão do Poder Judiciário, quanto às finalidades, quanto à realidade e quanto à própria metrificação, desse teletrabalho, que é algo importante e fundamental, como nós vamos ver mais adiante. Temos que entender que teletrabalho, de fato, não é um favor, não é uma alternativa que se dá, mas é um imperativo normativo, criado dentro das estruturas do Poder Judiciário. Em linhas gerais, nós teríamos aqui os 3 referenciais normativos mais importantes acerca do teletrabalho, aqueles que, de certa forma, não de certa forma, aqueles que de fato norteiam a atuação da administração. Nós temos que lembrar, e aí falando do ponto de vista da gestão do Poder Judiciário, que também na gestão de pessoas nós estamos jungidos ao princípio da legalidade. O administrador público só pode fazer aquilo, e aí se inclui o administrador judiciário, só pode fazer aquilo que a norma lhe autoriza. Então, eu só posso promover, tenho essa tese, esse teletrabalho, a partir da observância simultânea desses 3 elementos normativos que dão a base, constroem o fundamento do teletrabalho, do trabalho à distância, na perspectiva da corporação
Poder Judiciário. Resolução 227 do CNJ, Resolução 51, alterada pela Resolução 207 de 2017 do CSJT, e a Resolução Administrativa 62, né, de 2008 do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Se nós vamos falar de teletrabalho do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da gestão, nós temos que ter em mente inicialmente, fundamentalmente, que esse teletrabalho deve ser desenvolvido dentro dessas balizas legais. Bom, mas aí nós temos o teletrabalho informal. Particularmente, eu preferiria que não existisse isso. Eu acho que o teletrabalho deve ser institucionalizado, necessário e obrigatoriamente. Essa ideia deve nortear, obviamente, isso depende da cultura, mas nós temos que entender que a forma de trabalhar à distância pressupõe que ela esteja devidamente institucionalizada. Bom, objetivos do teletrabalho. Por que existe o teletrabalho no judiciário? E aí, vamos falar aí, infelizmente, do interesse da administração pública. Há motivos, há fundamentos que norteiam o teletrabalho. Infelizmente, eu vou dizer algo extremamente antipático aqui, mas o teletrabalho, na sua concepção jurídica, ele não serve ao interesse do servidor. De forma mediata, como uma confluência, de vontades, até pode servir ao interesse específico de uma parte. E de ambas, era o melhor que aconteça assim. Mas nós temos que entender, e isso deve ser dito dentro da linguagem da administração pública, que o teletrabalho ele tem objetivos que são bem definidos a partir do seu normativo. O primeiro deles, é o aumento da produtividade. Quando se opta, quando se escolhe a prestação de serviços à distância, o principal pilar é que esse serviço gere mais produtividade do que o serviço presencial. Vamos entender o conceito de produtividade. Mais produtividade não significa necessário obrigatoriamente eu trabalhar mais. Pelo contrário, se eu trabalho mais e produzo a mesma coisa, ou trabalho muito para aumentar aquilo que eu produzo em apenas uma pequena quantidade, a minha produtividade é baixa. Então, o que é produtividade no seu sentido econômico e técnico da palavra? É eu conseguir gerar mais com menos trabalho, com menos insumos. Essa é a ideia. E por que o teletrabalho geraria um acréscimo de produtividade? Porque eu vou eliminar aquelas horas mortas, aquele período morto, locomoção. E pense só, para que a gente faça o nosso expediente, como se diz tradicionalmente, eu tenho que executar uma série de tarefas que subtraem, que se transformam em horário morto. Eu tenho que, para os homens, fazer a barba, eu tenho que me arrumar, pentear meu cabelo, vestir a roupa do dia a dia, tenho que me deslocar para o ambiente de trabalho, e tudo isso faz com que a possibilidade que eu teria de prestar serviço seja reduzida por conta da eliminação ou da utilização desse tempo morto. Então, o objetivo primordial, isso está normatizado dentro da ideia de teletrabalho, é que nós possamos produzir mais. Repito, insisto e destaco, não é produzir mais mediante o aumento da carga de trabalho. Tanto que, também do ponto de vista normativo, não se exige isso do teletrabalhador. Não se exige que você trabalhe mais do que os trabalhadores presenciais. Exige que você trabalhe melhor, porque as condições implementadas, em tese, beneficiariam a prestação do serviço de maneira mais adequada. O segundo objetivo, economia e redução de custos. Isso está patenteado dentro do nosso normativo. Quando se subtrai o servidor do seu ambiente concentrado de trabalho, nós vamos gerar uma economia. Economia de papel, economia de energia, economia de insumos em geral. E esse é também o segundo objetivo a ser traçado
Veja bem, eu não estou fazendo uma análise minudente das normas, nós estamos fazendo um panorama para entendermos a lógica, a filosofia do teletrabalho do ponto de vista do seu referencial normativo. Tá? E aí, a terceira questão. Por que eu vou fazer teletrabalho? Porque aí sim eu posso melhorar as condições de trabalho. E nesse ponto entra naquilo que eu falei há pouquinho. Conseguir fazer uma harmonia entre o interesse do servidor e o interesse da administração. Em certas e determinadas demandas próprias, eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma pessoa doente em minha casa que precisa de uma assistência, eu não posso me afastar do meu convívio familiar. Então, se eu permito que o servidor trabalhe em casa, trabalhe de maneira remota, eu estou melhorando suas condições de trabalho. Porque talvez algo mais aflitivo seja, e todos nós, em maior ou menor grau, passamos por isso. Você está no seu ambiente de trabalho e surge uma tensão, um conflito, um problema familiar grave. Talvez seja uma das maiores angústias do ser humano, que você está longe, Você não tem como se locomover imediatamente para satisfazer ou para atender aquela urgência, aquela emergência com o filho, com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a avó, com o pai, com a mãe, enfim, dentro do seu contexto. Isso melhora as condições de trabalho, porque eu possibilito, em determinadas situações, um ambiente que seja mais favorável ao trabalhador, já que ele consegue ficar perto das suas necessidades familiares. E, por último, nesse sentido bem genérico, nós teríamos a responsabilidade social ou ambiental ou socioambiental. Há embutido dentro da ideia de teletrabalho dois aspectos interessantes. Primeiro, se eu trabalho em casa, eu deixo me locomover, gasto menos combustível, contribuo para o meio ambiente. Se eu trabalho em casa, eu gasto menos insumos. Eu tenho a possibilidade de fazer um convívio social com a minha família mais intenso, mais acurado. Então, esse também constitui um objetivo do teletrabalho. São um conjunto de medidas ou de ações que, na verdade, revelam o contexto no qual se inseriu essa autorização do teletrabalho dentro do nosso direito. Características gerais desse teletrabalho do Brasil. Primeira delas, a chamada discricionariedade. Do ponto de vista corporativo, do ponto de vista da administração pública, o teletrabalho não é um direito do servidor. O teletrabalho se insere dentro da discricionariedade da administração, levando em conta o atendimento desses objetivos, se autorizar ou não a prestação de serviço. Não é um direito adquirido, não é uma prerrogativa. É uma alternativa de prestação de serviço que o nosso arcabouço normativo permite, desde que haja confluência dos interesses, a administração pública agir dessa forma. Analogicamente, alguns aqui já passaram por isso, é a ideia da redistribuição inserida dentro do Poder Judiciário. A redistribuição se faz no interesse da administração pública, e só no interesse da administração pública. Mas, obviamente, esse interesse, desde que satisfeitos os requisitos, os objetivos e os fundamentos, pode confluir com o interesse particular do servidor. E é o ideal que ele venha a atender esses interesses de maneira simultânea. Mas é importante que nós tenhamos essa dimensão. Nós, enquanto servidores públicos, temos que entender que o teletrabalho se insere no ambiente da discricionariedade da administração pública. Restrições prévias. Teletrabalho nem sempre é possível, a gente vai destacar isso daqui a pouquinho. Há certas restrições a priori, que impedem a administração, inclusive, de autorizar, mesmo que assim entenda, a realização dessa prestação de serviços. Terceiro lugar, limitações quantitativas e limitações qualitativas. Existem limitações quanto ao contingente, todos vocês são sabedores disso, quanto o número de servidores. Existem limitações também
relacionadas ao tipo de trabalho executado. Por exemplo, aquele que exerce funções de chefia não pode trabalhar sob o regime de teletrabalho. Então, são restrições, ou são características que norteiam a maneira pela qual o teletrabalho ele é realizado ou ele é autorizado na sistemática do Poder Judiciário brasileiro. Principais restrições qualitativas ao teletrabalho, ou seja, independentemente do número de pessoas envolvidas dentro do processo de teletrabalho, contingente máximo de 30%, excepcionalmente autorizado para 50%, mas independentemente do número, há certas restrições. Eu já falei há pouco, exercício de função de chefia ou de direção, as condições de saúde do trabalhador envolvido no teletrabalho, penalidades administrativas e residência no exterior. Então, são questões, são situações que impedem, a priori, a autorização do teletrabalho na sistemática do nosso ordenamento jurídico interno. Vejamos um pouco os números do teletrabalho dentro do nosso tribunal. E, nesse ponto, aí eu agradeço a operosa e fundamental ajuda da Secretaria de Gestão de Pessoas, que gentilmente forneceu esse panorama estatístico. Nós vamos verificar que há, ao longo dos anos, uma flutuação quanto ao teletrabalho, por assim dizer, formal, dentro do nosso Tribunal Regional do Trabalho. E vamos verificar também que o ano de 2018 ele representou, em termos percentuais, um crescimento significativo da força de trabalho que se submete ao teletrabalho. Se nós considerarmos o fato de que o ano de 2018, 2017, 2018, significou uma redução nos termos absolutos ou nos cargos da administração pública, lembremos que hoje nós temos mais de 130 vagas no nosso quadro de pessoal, então a quantidade de teletrabalhadores tem aumentado sensivelmente. Bem abaixo, obviamente, do limite global possível, mas há um aumento significativo do contingente. Então, essa plateia cheia, já que os gestores são em menor número, demonstra que nós temos uma quantidade significativa de teletrabalhadores na sistemática do nosso regional. O percentual da força de trabalho, do teletrabalhador em relação à força de trabalho, hoje, no total, é 7,78%. A divisão aí do primeiro e do segundo grau, com a predominância na primeira instância em relação aos teletrabalhadores, mas em números bem próximos. Também na atividade meio e na atividade fim, verifica-se que o teletrabalho ele é mais significativo na atividade fim do nosso regional, por motivos óbvios. A atividade fim é aquela que realmente mais se adequa à descentralização. Especialmente, nós temos que entender que o teletrabalho na atividade fim só se tornou possível com o processo eletrônico. Se você pensasse a ideia do processo físico, dificilmente nós poderíamos ter um contingente tão grande de teletrabalhadores. Então, é um fenômeno que, daqui a 2 décadas, a gente vai estudar estudá-lo a partir do aparecimento e do florescimento do processo eletrônico, que possibilitou exatamente o teletrabalho. Bom, percentual por grupo de lotação, gabinetes, varas do trabalho e diretorias administrativas, de todos os teletrabalhadores. Depois eu passo isso para vocês de maneira mais clara. E, por último, o comparativo do percentual de servidores no teletrabalho em relação a outros regionais. Dentro desse quadro que a Secretaria de Gestão de Pessoas fez, ela pega uma amostragem interessante, são tribunais do Nordeste, especificamente, mas de tamanhos diferentes, mas se verifica, por exemplo, que a 6ª região tem 14,7% da sua força de trabalho voltada especificamente para o teletrabalho, enquanto o Rio Grande do Norte, o nosso co-irmão tribunal, tem apenas 5,87%.
Nós estamos, portanto, dentro de um percentual geral que se insere na média de tribunais do Nordeste. Temos espaço para crescer, temos espaço para ampliar, temos, na verdade, uma folga muito grande do ponto de vista das balizas estabelecidas pela norma. E aí eu quero, já caminhando para o final, eu não vou falar muito, não vou perder muito tempo, apenas queria fazer esse panorama, trabalhar com a ideia relacionada às condutas da administração em face do teletrabalho. É importante que nós trabalhemos com essa perspectiva. É importante que nós deixemos muito clara a ideia pela qual a administração deve zelar, acompanhar, fomentar e cooperar com o teletrabalho. Não é? A minha noção aqui é fazer, de certa forma, um resumo. Primeiro aspecto, não é? A administração deve adotar uma conduta de estímulo ao teletrabalho. É uma tendência inexorável, não só pelo interesse, eventualmente, do servidor, mas pela necessidade da administração. Eu relato, por exemplo, até a experiência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que ele tem uma experiência bastante interessante, porque ele tem o teletrabalho propriamente dito e o trabalho remoto. O trabalho remoto é um pouco diferente. Por quê? Porque ele traz os servidores para um centro de trabalho. Embora nesse centro de trabalho ele não vá prestar serviços, não é, para o local, e sim para uma vara do trabalho, para um gabinete que esteja localizado a centenas de quilômetros de distância. Ele é presencial, mas é remoto. O teletrabalho não. Você faz de qualquer lugar. Tanto uma como outra hipótese, ela é plenamente possível. Nós vamos caminhar para isso, especialmente se a administração pública continuar, de certa forma, garroteada pela Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 vai fazer com que nós, do ponto de vista da justificativa de redução do custeio, façamos um encolhimento das nossas unidades administrativas. Já há tribunais pensando em praticamente acabar com a estrutura física das varas do trabalho e concentrá-las a partir do teletrabalho. Deixar só uma sala de audiência, vamos imaginar. Eu não teria mais varas do trabalho, eu teria salas de audiência. E até quem diga que a audiência em si pode ser toda virtual. É algo meio estranho, mas eu posso fazer via um programa simples, um app simples, não é? E eu conecte automaticamente as partes e faço uma audiência. Não é? Isso é possível. Não é? E talvez nós vamos caminhar com esse arroxo fiscal que se avizinha de fazer obrigatoriamente isso. Nós tenhamos que caminhar num sentido até de aumentar o limite de trabalho à distância, porque nós não teremos recursos suficientes para gerir as nossas unidades administrativas. Isso é uma realidade bem mais próxima do que nós possamos imaginar. A partir de 2020, 2021, nós vamos ter... os problemas já são difíceis hoje, mas em 2021 nós vamos ter o risco de uma paralisia, 2020, 2021, da própria administração pública, porque não teremos recursos suficientes para custear nossas instalações. O teletrabalho portanto, uma alternativa responsável, organizada e coordenada, mas é uma alternativa. E de que forma é possível se vislumbrar esses estímulos? Adotar medidas capazes de estimular o uso do teletrabalho responsável e efetivo. Não é o teletrabalho pelo teletrabalho. É um teletrabalho que produza resultados para o servidor, melhorando sua condição de vida, melhorando sua forma de encarar a prestação, o cumprimento das suas obrigações, mas também um teletrabalho que dê um retorno para a instituição, que possibilite que a instituição possa, de fato, oferecer uma prestação jurisdicional mais aprimorada. O segundo aspecto, a segunda conduta que a administração pública deve observar, o controle. Eu acredito,
E eu faço até uma observação, vamos dizer assim, margeando a questão do ponto de vista do direito, especialmente com a reforma trabalhista, não é, com aquela inserção daquele desastroso inciso 3º do artigo 62 da CLT, que diz o seguinte, não é, que não se submete às normas de controle de jornada de trabalho o teletrabalhador. Não há nada mais irresponsável do que essa previsão normativa. Porque o controle do teletrabalhador, muitas vezes, é mais eficiente, é mais concreto, é mais palpável do que o controle do trabalhador presencial. Porque, através de sistemas simples de informática, eu posso saber que horas o teletrabalhador ligou o computador, se ele está conectado, se ele está fazendo alguma coisa, ou se ele não está fazendo. Fazendo paralelo, analogia, né? E como hoje em dia há uma tendência em determinados segmentos do chamado telemarketing, né? E você tem hoje os atendimentos, são grandes galpões, as grandes empresas que fazem, juntam todo mundo num canto só, o call center, né? Mas há certos segmentos que eles fragmentam e desviam as ligações para a residência do operador. Ele recebe na sua casa. E ali o supervisor dele sabe se ele está atendendo, como ele está atendendo, quanto tempo ele atendeu, se o computador está ligado, se não está ligado, se ele se levantou. Então, o controle à distância é tão ou mais efetivo do que aquele controle presencial. Então, não se pode partir dessa premissa absolutamente equivocada de que o teletrabalho não tem, não é, como ser controlado. Esse controle deve ser feito, não contra, mas a favor do servidor. Até porque a administração pública tem de saber, não é, se de fato esse teletrabalhador está trabalhando muito, está exorbitando a sua capacidade ou não. Ou se, às vezes, o que acontece? Talvez ele não seja disciplinado o suficiente para gerir, durante o dia, a prestação do seu serviço. Porque, vejam bem, o processo eletrônico é uma maldição. Eu digo isso a meus alunos de graduação. Por que maldição? Porque eu sou do tempo em que o protocolo fechava às 17 ou 18 horas. Se você fazia seu trabalho até aquele horário, ótimo. Se fechou, acabou, você ia para casa, ou chorar, ou, né, comemorar que conseguiu fazer o que tinha que ser feito naquele dia. O computador, o processo eletrônico, ele é ubíquo. Até algum tempo, quem era o único ser dotado de ubiquidade era Deus. A capacidade de estar em todo lugar, né, em qualquer tempo, em qualquer momento. O processo eletrônico não é Deus, mas é ubíquo. Ele lhe acompanha onde você for, onde você estiver, em qualquer hora. Ele funciona 24 horas por dia, ele não tem pausa para almoço. Isso gera, para o teletrabalhador, talvez aquela tentação de fragmentar, né, seu serviço durante todo o dia, das 6 à meia-noite. Aí, resultado, eu vou trabalhar muito, e vou produzir pouco. Porque eu não me organizei, eu não me estruturei, eu não desenhei a minha rotina para adequar aquela questão. Se a administração ela controla isso, ela tem uma capacidade muito maior de dar uma assistência ao servidor e dizer, olha, fulano, seus números são esses. Você, de fato, não é, trabalhou o dia inteiro. Mas você trabalhou o dia inteiro de maneira fragmentada, de maneira diluída. Você perdeu o seu dia inteiro. Né? Como você não se concentrou, você produziu muito pouco. Você trabalhou muito, mas sua produtividade é péssima. Sua produtividade é zero. Ou seja, você perdeu o seu dia, você não produziu o suficiente, você não teve tempo para suas questões pessoais e não devolveu à administração pública aquilo que ela deveria buscar com o teletrabalho, que é o aumento de produtividade. Eu estou insistindo no termo produtividade, e aí me perdoe, não é aqui não está se apresentando nenhum torquemada, com o chicote na mão, enfim, de exigir que todo mundo trabalhe muito, mas algo que é bom para quem presta serviço.
Tá? E essa perspectiva que vocês devem ter, a administração tem que ajudar, controlando. E controlando de que forma? Mensurando e precificando as tarefas executadas e comparando o desempenho individual e setorial. Nós temos elementos para fazer isso. Tem SAL-PJE, eventualmente, imediatamente temos o Horus. Né? Por que eu falo em precificar? Não estou falando em dar valor, não, mas estabelecer parâmetros. Ah, mas isso aqui é o taylorismo dentro da sua visão mais tradicional. Né? Eu vou mensurar os minutos. Não, não se trata disso. Se trata de dar um contexto para que eu saiba, eu, teletrabalhador, se eu produzi muito ou não produzi. Porque se eu chegar à conclusão que minha produtividade está baixa, alguma coisa está errada. Né? Porque eu trabalhei muito e gerei pouco. Será que se eu não revisasse a minha forma de trabalhar, será que se eu não mudasse a minha rotina encarando esse teletrabalhador, eu não poderia, por exemplo, só usar a parte da manhã para aquele trabalho de maneira mais concentrada e ganhar à tarde e à noite, às vezes rendendo bem mais do que se rendia? Né? E como é que vocês vão ter essa ideia? Como é que vocês vão aquilatar a forma pela qual o seu trabalho está sendo feito? A partir dessa precificação, que é obrigação da administração. Nós temos que pautar isso. Não vamos pensar, quando eu falo de controle, não é, eu não estou falando o Big Brother na sua visão de 1984, que está controlando tudo e todos, mas um instrumento, não é, que pode dar para vocês a ideia do que está acontecendo. Eu faço a analogia com o que aconteceu no nosso tribunal nos 2 últimos anos com a implantação do Horus e do SAL-PJE. Hoje, no trabalho presencial, nós temos condições, o gestor tem condição, de aferir minudentemente, detalhadamente, tudo o que foi feito dentro daquela unidade jurisdicional. E aí ele tem uma radiografia. Ele pode entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Se essa radiografia for feita no plano individual, tanto a administração e especialmente, não é, o teletrabalhador vai ter uma visão mais clara, não, uma radiografia mais exata do que ele está fazendo. Isso pode melhorar a sua forma de encarar a maneira de prestar esses serviços, certo? É certo que essa precificação, essa mensuração, ela é bem simples quando eu trato, por exemplo, de trabalho de vara. Se pedir notificação, postar despacho, etc. Talvez ela seja mais complexa quando eu pense em minutar sentença, né, em realizar esse tipo de atividade, tá certo? Só que, para as atividades estritamente intelectuais, a mensuração pode ser feita a partir de outro critério. Não a mensuração direta, mas indireta. De que forma? Não é? Eu tenho, não é, aquelas situações que eu posso considerar como de o chamado ponto fora da curva. Eu posso ter uma produção tão alta que demonstra que eu estou fora de qualquer padrão de produção de minutas de sentença, e aí eu estou trabalhando demais, eu preciso reduzir. Ou eu tenho uma produção tão baixa que demonstre que a maneira pela qual eu estou trabalhando, ela coloca o meu serviço num patamar bem inferior àquela média dos trabalhadores em geral. É óbvio que isso não é um número fixo. Jamais poderíamos pensar, quem faz minuta de sentença, você tem que fazer 10, 15, 20. Isso é muito relativo. Mas, num contexto, numa produtividade geral, eu posso estabelecer uma margem no qual considere normal. E essa margem pode ser extrapolada, e aí abre-se o sinal de alerta, no sentido de que você está trabalhando muito, né? A sua produtividade está tão alta que significa dizer que ela não é possível de ser executada sem uma quantidade de trabalho exagerada. Ou ela está muito baixa. E não quer dizer que você está trabalhando pouco. Quer dizer que você está trabalhando de forma equivocada. Né? Você não está se situando dentro da realidade do teletrabalho. Então, a conduta da administração reside nesse controle exatamente por isso, para ajudar a administração e também ajudar o próprio servidor.
Regulação. O que a administração pode fazer na regulação? Atuar para o integral cumprimento dos requisitos e exigências formais do teletrabalho. Nesse caso, a administração não pode abrir mão de acompanhar fielmente o cumprimento de tais requisitos. Ela não pode se abdicar dessa questão. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um sistema. É um sistema integrado. É um sistema que pressupõe requisitos, formalidades, metas e objetivos. Se nós não acompanharmos, regularmos, monitorarmos isso aí, o sistema não funciona. O sistema se torna desequilibrado. O sistema se torna desigual. O sistema se torna antisonômico. Nesse caso, a atuação da administração pode exatamente se inserir nesses aspectos. Então, conduta da administração em relação ao teletrabalho: estímulo, controle e regulação. Essa exposição, feita não com perspectiva de se esgotar o tema, mas sim de se estabelecerem algumas diretrizes e alguns fundamentos básicos de como nós podemos aperfeiçoar, melhorar, otimizar o nosso teletrabalho.